Olá, eu sou Guilherme Yamarino. Nós estamos continuando aí, esse já é o quarto episódio, na nossa série sobre o culto cristão, elaborando um pouquinho sobre liturgia e o que fazemos quando estamos adorando a Deus coletivamente, reunidos por Deus para exaltar o seu nome, para, olha só, pregar a palavra, proclamar a palavra, orar a palavra, cantar a palavra, ler a palavra. O culto cristão ele deve ser centralizado na palavra de Deus. E a própria palavra de Deus já elaborou muito sobre o que fazer na adoração que Deus requer ao seu nome. A gente não inventa nada, já falei sobre isso. O culto cristão ele não imagina como Deus quer ser adorado. Ele responde a essa convocação de Deus. Hoje a gente vai discutir sobre 3 princípios, ou melhor, 3 características do culto cristão que são muito conectadas com o próprio caráter de Deus. Glória, santidade e amor. Glória, santidade e amor. O caráter insuperável de Deus e a sua resposta inevitável. Ou seja, quando a excelência de Deus e a liturgia cristã provocam em nós atitudes em resposta à glória de Deus, à santidade de Deus e ao amor de Deus. Veja, Isaías capítulo 6, olha só. Isaías contando essa história é muito importante para o que a gente vai discutir agora. Porque ele fala, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. Uma visão maravilhosa. Uma visão talvez que deixe você assombrado. E clamavam uns para os outros, versículo 3. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram, e com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então Isaías diz, ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. E com a brasa, tocou a minha boca e disse, eis que essa brasa tocou os seus lábios, e a sua iniquidade foi tirada, e o seu pecado perdoado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele disse, vá e diga ao povo. Essa história que está no meio do livro, no comecinho do livro de Isaías, é o chamado de Isaías, por vários teólogos ao longo dos séculos, principalmente no período da Reforma, que é um período de elaboração litúrgica, de efervescência litúrgica, traz para nós uma coisa muito importante, que é exatamente qual é o ciclo de ações que naturalmente um coração que adora a Deus tem. Que naturalmente são respostas diante do próprio caráter de Deus demonstrado. Veja, são 3 coisas. Glória, santidade e amor. Ou melhor, as respostas. Vamos lá. O assombro diante da glória insuperável de Deus. A reverência diante da santidade insuperável de Deus. E a gratidão diante do amor insuperável de Deus. Por que eu falo assombro diante da glória insuperável de Deus? Olha, veja Isaías. Ele fica atônito, paralisado, observando esses anjos que voavam. Esses anjos que estavam ali, a majestade de Deus exposta, provoca em nosso coração justamente o que é o assombro, essa admiração, essa contemplação diante de quem Deus é. No culto cristão nós temos isso. Temos salmos que proclamam a glória de Deus. Temos versículos bíblicos, canções, orações que renderão glória e exaltarão ao nome de Deus e que provocam em nós, na nossa atitude em resposta, justamente um coração maravilhado com Deus. Mas a coisa não para por aí. Há reverência diante da santidade de Deus. Os anjos, ali no texto de Isaías capítulo 6, clamam, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E Isaías, ao perceber que Deus é extremamente santo, ele vê que ele não é. Deus puro, santo, incomparavelmente maravilhoso, santo, ele percebe que ele não é. E aí ele diz, ai de mim,
tem misericórdia de mim, Deus, que eu sou um homem de lábios impuros e vivo num povo de impuros lábios. Então, Isaías cai por terra. Ele assume quem ele é. À medida que o caráter de Deus é exposto, o caráter humano também é confessado. Quanto mais de Deus nós conhecemos e expomos, mais do ser humano, ou seja, da nossa podridão, do nosso pecado, aparecerá. Então, o culto cristão, à medida que ele declara a santidade de Deus, a ação de Deus declarada em sua santidade, deve brotar em nós uma reverência diante dessa própria santidade insuperável de Deus. É o que acontece com Isaías. Então, nos momentos de culto que a gente tem arrependimento, confissão de pecados, quando nós dobramos os joelhos e confessamos os nossos pecados diante de Deus, que é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos purificar de toda injustiça, isso está lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9 em diante, você percebe que dentro do culto fazendo isso é uma maneira natural de responder a esse caráter santo de Deus. Então a gente tem essas duas coisas. O assombro diante da glória insuperável de Deus e a reverência diante da santidade insuperável de Deus. Essas duas coisas são coisas estáticas. O assombro, eu fico maravilhado. A reverência, eu caio por terra. Eu dobro os meus joelhos, bato no meu peito para clamar aqui aquele conto que Jesus coloca ali do fariseu que fica na esquina com os braços abertos, achando que ele é a última bolacha do pacote, e o próprio publicano que está dentro da sinagoga, de joelhos dobrados, batendo no peito e clamando por misericórdia. Esse é o coração que Cristo deseja. Esse é o coração que, de fato, se dobra em reverência à santidade de Deus. Mas essas duas atitudes, sozinhas, elas talvez nos deixem sem movimento. Mas há uma última resposta, que é a gratidão diante do amor insuperável de Deus. Veja, logo após Isaías dobrar os seus joelhos e clamar: ai de mim, tem misericórdia de mim, Deus, eu sou um homem de lábios impuros, o texto nos diz que desce um anjo com uma tenaz e toca a boca de Isaías e diz que Isaías está purificado. E diz que Isaías está perdoado. E essa movimentação da graça de Deus brota no próprio Isaías esse desejo de ir. Porque logo em seguida Deus fala: quem eu vou enviar? E Isaías responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Essa atitude de Isaías é uma atitude que brota da gratidão diante do amor insuperável de Deus. Então, quando nós proclamamos o amor de Deus nos nossos cultos cristãos, quando a gente elabora sobre isso nas canções, nas orações, nos sermões, quando expomos a grande graça de Deus, nós provocamos no coração humano ações de gratidão. Então, essas três coisas são importantes: o assombro diante da glória insuperável de Deus, a reverência diante da santidade insuperável de Deus e a gratidão diante do amor insuperável de Deus. O assombro nos deixa maravilhados, preparados para escutar. A reverência tira esses muros de resistência em nós, dobra os nossos joelhos e nos coloca em dependência de Deus. A gratidão nos coloca em movimento, porque agora, erguidos pelo próprio Deus e enviados pelo próprio Deus, podemos obedecê-lo, podemos servi-lo em missão. Então, o culto cristão tem todas essas características. Há músicas que nos incentivam a obedecer. Há músicas que declaram a glória de Deus e deixam a gente maravilhado. Há músicas que confrontam o nosso pecado, proclamam a santidade de Deus. Há orações, palavras no meio do culto, leituras bíblicas, sermões que provocam isso em nós. Então, um culto bíblico, ele irá elaborar toda essa jornada de assombro, reverência e gratidão. Que Deus abençoe.